Primeiro, Prontinho. olá, olá, boa tarde, tudo bom? Estou muito feliz por você estar aqui comigo, por você ter tomado essa decisão de estar aprendendo um pouco mais sobre o emagrecimento. Eu quero trazer para vocês tudo que eu tenho aprendido, tudo que há de mais novo com relação ao emagrecimento, em especial com relação ao emagrecimento feminino. A maioria eu acredito que já me conheça, mas para quem não me conhece, meu nome é doutora Tainá Taide, eu sou médica, sou nutróloga, minha especialização é nutrologia esportiva. Eu estou aqui nos Estados Unidos, eu estou fazendo um fellow relacionado a Diet and Metabolics, ou seja, relacionado tanto à parte da dieta com relação ao metabolismo, mas meu grande amor sempre foi a saúde feminina, então boa parte desse meu fellow é voltado para a saúde da mulher, em todas as fases da vida da mulher. Mas hoje eu estou aqui para poder falar sobre emagrecimento. Então, de cara, né, eu sei que aqui a gente está num grupo anônimo, mas eu quero que vocês respondam. Ninguém vai ver, eu apenas que vou ver, e eu quero saber de vocês o que falta para vocês alcançarem o corpo dos sonhos? Escreve aqui para mim, que eu quero ver. Falta quanto? Manda aqui a resposta de vocês. Tá. Aqui estou vendo aqui que um respondeu emagrecer. Certo. O outro está aqui dizendo 5 quilos. 10 quilos. Ok. Muito bem. Então, primeiro de tudo, o peso, às vezes, não é um bom parâmetro para a gente poder se nortear. Porque quando a gente relaciona o nosso sucesso ao peso, você vai estar aprisionado num parâmetro que é extremamente falho. Porque o nosso peso envolve muito mais do que só a gordura, que eu imagino que é o que vocês queiram perder. Envolve também os nossos órgãos, o nosso esqueleto e a nossa massa muscular. Então, se você está só focado no seu peso, vamos acabar com esse parâmetro agora, porque não é legal, certo? Mas, bora pensar aqui. Eu quero fazer vocês saírem da caixa de vocês e pensarem, abrirem a mente de vocês. O que vocês acham que vocês precisam fazer para poder emagrecer? Conta aqui para mim. Certo. Muito bem. Dieta. Treino. Tá. Eu sabia que vocês iam responder isso. Mas fala para mim. Quer dizer, então, que dieta e treino é igual ao emagrecimento? Será mesmo? Quer dizer, então, que você só não está emagrecendo porque você não tem um autocontrole para você poder emagrecer? Ou seja, você não consegue dizer não para a comida? A culpa é sua? Ou será se você é preguiçosa demais para não fazer exercício? É isso que vocês estão dizendo para mim? Será mesmo que a questão do emagrecimento basta fazer dieta e exercícios? Não, gente. Não é bem assim. Existem muitos mais fatores envolvidos com relação à dieta, treino, no emagrecimento. Existem muito mais coisas importantes no funcionamento do nosso corpo para facilitar o nosso emagrecimento. Não é culpa de vocês. Não é falta de determinação, não é preguiça, certo? Esse pensamento está errado. Dieta e exercício é importante? Com certeza, não me levem a mal. Eu quero que vocês façam isso. Mas muitas vezes não é apenas isso. Ou isso apenas pode levar a gente a só até determinado ponto e não ir além. E aí tem gente que emagrece e depois volta,
Tem gente que emagrece e estanca e não consegue alcançar o objetivo porque tem outros fatores envolvidos no emagrecimento. E aí eu quero trazer aqui para vocês um pouco desses outros fatores, né? Então, assim, esse é o primeiro segredo do emagrecimento. Entender que dieta e treino não é igual ao emagrecimento. Então, o emagrecimento, ele envolve desde sono, estresse, saúde intestinal, envolve alterações hormonais, saúde mental, inflamação, genética e muito mais, tá? Isso aqui são só alguns que eu estou trazendo vocês para pontuar. Quer saber o quanto que isso afeta? Eu vou pegar alguns desses pontos para poder explicar um pouquinho melhor para vocês o quanto que isso pode afetar no nosso emagrecimento. Então, por exemplo, quando a gente está estressado. Quem é que come aqui quando está estressado? O estresse, ele tanto pode aumentar quanto diminuir o nosso apetite, mas em geral ele aumenta. A maioria das pessoas vão aumentar o apetite quando estão estressados. Quando você não dorme bem à noite, olha só o tanto que o sono afeta o nosso emagrecimento. Se você é uma pessoa que dorme entre 5 a 6 horas por noite, gente, isso é bem comum, tá? Você pegar e dizer assim para mim, doutora, eu estou dormindo meia-noite, acordando 6 horas da manhã. Tá péssimo, tá errado. Você vai engordar com isso. Como assim, doutora? Como eu sei disso? Os trabalhos eles têm mostrado que pessoas que dormem entre 5 a 6 horas por noite, ou seja, que não fazem aqueles 7 a 8 horas de sono por noite, e tem que ser no horário certo, tá, gente? Não adianta você dormir meia-noite e acordar 8 horas da manhã, ou dormir 1 hora da manhã e acordar às 9, porque a questão hormonal envolvida com o sono vai ficar bagunçado, o nosso ciclo circadiano vai ficar alterado e você vai acabar engordando por conta disso. Quando a gente dorme pouco, ou quando a gente dorme nos horários errados, nós aumentamos a nossa ingestão calórica em torno de 22%. É muito. É muito. E é algo que é inconsciente, é incontrolável. Você não consegue ter domínio próprio com relação a isso aqui, porque é algo químico. Nosso corpo, ele manda na gente. E aí fica muito mais difícil de você conseguir. Você não vai ter êxito. Se você dormir mal, se você tem isso como rotina, e você dormir mal de segunda a sexta-feira, ou seja, fazer 5 noites sem dormir direito, você aumenta a sua ingestão calórica de um dia inteiro. É como se você estivesse comendo um dia inteiro a mais. E isso não é nem numa semana completa, né? Porque aí chega o final de semana e você provavelmente vai comer mais ainda, porque você está no final de semana. Será que você vai conseguir emagrecer? Imagina isso ao longo de 1 mês, 2 meses, 1 ano. E isso é só o sono, tá? E isso é só o sono. E eu não estou nem falando das alterações hormonais que o sono vai influenciar. Né? Eu já vou falar dos nossos hormônios, ele também vai fazer parte aí dos nossos segredos, mas eu vou falar um pouquinho mais na frente com relação a isso. Saúde mental, que é um dos fatores também que é extremamente importante quando se trata de emagrecimento, né? Que além da dieta, do treino, do sono, do estresse, a saúde mental. Pessoas ansiosas ou pessoas deprimidas, elas mudam o padrão de ingestão alimentar. E isso, inclusive, faz parte dos critérios de diagnóstico de uma pessoa com ansiedade ou depressão. Nós mudamos a forma que nós comemos. Quando a gente está ansioso, ou a gente tende a comer mais ou a comer menos. Quando você está muito deprimido, tem gente que fica sem querer comer nada. Mas também tem muita gente que quer comer muito. E isso é algo
que a pessoa também não tem controle. Então, a saúde mental, ela é extremamente importante para nós trabalharmos em conjunto na questão do emagrecimento. Inflamação. Todo mundo já ouviu falar aqui de inflamação e tem se falado cada vez mais de inflamação. Tudo é inflamação, e de fato é. A maioria das doenças crônicas que nós temos, diabetes, hipertensão, câncer, escolha. Todas elas, a própria ansiedade e a depressão, todas elas estão relacionadas a um processo inflamatório crônico. Não é uma inflamação aguda, ou seja, levei uma pancada, aquilo ali, um trauma, aquilo ali me gerou uma inflamação aguda. Não, eu estou falando de uma inflamação de baixo grau, ou seja, é uma inflamação pequena, mas é uma inflamação crônica, uma inflamação que está ali prolongada. Essa inflamação, ela também vai alterar a forma como o nosso corpo acumula a gordura. Ela vai alterar a forma como o nosso corpo consegue lidar com a energia, lidar com a insulina, lidar com o açúcar, com a glicose. E isso vai afetar o seu emagrecimento. E hoje a gente sabe que essa inflamação ela não acontece só aqui no nosso corpo, mas ela também vai acontecer uma inflamação neuronal, uma inflamação a nível de hipotálamo. E esse hipotálamo, que é uma região do nosso cérebro, uma parte ali do nosso cérebro, ele está diretamente relacionado com o funcionamento da nossa tireoide. E aí, quando ocorre essa neuroinflamação, a tireoide é afetada e o seu metabolismo diminui. Será que você vai conseguir emagrecer? Vocês estão vendo aí que é muita coisa, né? São muitos fatores envolvidos com relação ao emagrecimento. E aí, mais uma vez, eu quero dizer, não é falta de vontade, não é preguiça, é porque realmente é algo complexo, é algo que é extremamente interligado. E, mais uma vez, isso chama atenção para quê? Saúde intestinal. O que a gente come, a forma como a gente come, também vai afetar a saúde do nosso intestino, tanto na forma como nós absorvemos os alimentos, quanto nas bactérias que moram ali no nosso intestino. Todo mundo já deve ter ouvido aqui falar sobre desbiose intestinal. Desbiose seria essa alteração das bactérias do nosso intestino, que deveriam estar normais. E isso vai afetar a produção dos nossos hormônios, vai afetar a nossa imunidade, vai afetar o nosso estresse, vai afetar a inflamação, mais uma vez. Ou seja, é tudo muito interligado. É tudo muito interligado. Então, quando a gente reduz tudo isso, a dieta e treino é um conceito extremamente ultrapassado e pobre, e é por isso que a gente vê tantas pessoas com dificuldades de emagrecer. E se o que eu quero o que se não existe uma única causa para a questão do emagrecimento, para perder peso, como é que vocês imaginam que uma única estratégia vai funcionar? Não vai, porque cada pessoa é única. E esses fatores, eles também vão ser alterados de pessoa para pessoa. Tem paciente minha, por exemplo, que basta eu mudar o padrão do sono, ela conseguiu emagrecer. Porque ela começou a dormir melhor, e aí no dia seguinte ela começou a fazer escolhas mais acertadas. Ela não estava tão cansada assim para ela poder, eu mereço, só porque ela dormiu bem. Aí ela melhorou o padrão do estresse, ela melhorou a ansiedade, ela melhorou a produção hormonal dela por conta do sono, ela melhorou a produção de GH, e aí ela conseguiu perder peso.
Então, entender que o emagrecimento é muito mais é o primeiro passo para a gente sair do lugar. Então, esse é o primeiro segredo do emagrecimento que eu trago aqui para vocês. É entender que emagrecimento vai muito além do que dieta e treino. Bom, o segundo ponto que eu quero trazer aqui para vocês sobre emagrecimento é que calorias são calorias, mas a forma como o nosso corpo responde a essas calorias são diferentes. Então, bora lá. Deixa eu traduzir isso aqui. Provavelmente, se você está aqui, você já ouviu falar que o que emagrece é déficit calórico. Ou seja, volta para aquele mesmo erro, né, do início, dieta e treino. Para eu emagrecer, bastava eu comer menos ou me exercitar mais, ou seja, ficar em déficit calórico, gastar mais e consumir menos. Só que não é bem assim. Porque calorias não são apenas calorias. O nosso alimento, aquilo que a gente come, são informações no nosso corpo. É através dos alimentos que a gente vai ativar ou desativar certos genes. É através dos alimentos que nós iremos sinalizar para o nosso corpo melhorar o nosso cabelo, melhorar as nossas unhas, a pele. É através da informação que está contida nesses alimentos que nós iremos emagrecer ou engordar. Nós iremos mudar a forma como o nosso corpo responde hormonalmente. Ter disposição, se sentir cansado. Porque a nossa comida, ela é informação. Calorias não são calorias. Gente, pelo amor de Deus, não dá nem para acreditar que até hoje ainda tem quem defenda que, não importa se você toma um refrigerante, as suas calorias vêm num refrigerante ou se vem de uma fruta, de um pedaço de carne. Será mesmo? Mas bora para a ciência. O que os trabalhos trazem com relação a isso? Tem um trabalho que eu acho muito legal, que ele dividiu em grupos, certo? E um dos grupos com a mesma quantidade de calorias, tá? O mesmo grupo, um grupo A e um grupo B, ingerindo a mesma quantidade calórica. Só que de onde vinha a comida era diferente. Um grupo priorizou comida de verdade, com menos industrializados, não, ou seja, aquilo que a gente tanto tem falado e tanto tem escutado da importância de comida de verdade. E um outro grupo mais de junk food, aquela comida hiperpalatável, ou seja, uma comida que é feita para... Só estou pensando na palavra em inglês. Para aprisionar o nosso cérebro. Uma comida que é feita para realmente fazer a gente querer comer mais. Né? Uma comida hiperpalatável. Normalmente, essas comidas hiperpalatáveis, elas estão relacionadas com a junção de açúcar, de gordura, sabe? Aquele brigadeiro. Ou então aquela batatinha que é impossível comer uma só. Então, aquilo ali tem vários componentes que fazem o nosso cérebro realmente querer comer mais. Certo? Mas o ponto desse trabalho era mostrar que calorias não são apenas calorias. Então, eles pegaram um grupo, comida de verdade, um grupo com junk food. E aí eles compararam, mesmo tendo a mesma quantidade de calorias. Só pelo fato da fonte do alimento ser diferente, o grupo que priorizou a comida de verdade acelerou o metabolismo mais ou menos em torno de 30%. Sério, eu fiquei lendo, eu fiquei chocada. Eu espero que você fique chocado junto comigo.
Porque isso é muito importante. Gente, o que está trazendo no trabalho é que o que você come tem a capacidade de acelerar o seu metabolismo. Quem quer aí gastar mais energia sem fazer nada, só com escolhas mais inteligentes da comida? Então, essa conta aí que é importante o déficit calórico, esquece um fator muito importante, é que é o nosso metabolismo basal, ele é regido por várias coisas. O nosso metabolismo basal, ou seja, aquilo que a gente gasta, é regido por hormônios, é regido por essa sinalização que a comida nos dá. Então, não é só as calorias que importam. Comida, ela é um importante sinalizador para o nosso corpo. Olha outra coisa que vocês precisam entender com relação a isso aqui, que calorias não são só calorias. Quando a gente consome um alimento, vou pegar mais uma vez aqui uma fruta, certo? Aquela fruta, ela vai lhe dar vitaminas, ela vai lhe dar minerais, ela vai ter fibra, ou seja, ela está nutrindo o seu corpo. Quando nós ingerimos um alimento que é pobre em nutrientes, que não tem uma lata de refrigerante, que você vai olhar, ele não tem nutriente nenhum, é literalmente açúcar, água e um monte de compostos químicos, o nosso corpo, em vez de se nutrir, em vez de pegar as vitaminas que estariam presentes ali para poder nos fortalecer, nós usamos o nosso próprio estoque de vitaminas e minerais para consumir aquele refrigerante. Ou seja, se você já está depletado, você termina de ficar mais depletado ainda. E você se sente cansado, exausto, cabelo fica feio, unha fica fraca. E você ainda está na dúvida por quê? Calorias não são apenas calorias. É muito importante saber de onde vêm essas calorias. E até o momento que nós ingerimos os alimentos fazem a diferença. Porque a comida, ela é informação. Eu já falei isso no meu Instagram, vou falar aqui de novo para vocês. Até a ordem do nosso prato influencia. Porque a comida, ela é um sinalizador. Comida é informação. Então, é por isso que a ordem do prato vai influenciar. Ou seja, se você for comer, mesmo que seja exato o mesmo prato, priorize os vegetais, as proteínas, para depois você ir para os carboidratos. Mas eu ainda vou falar um pouco mais sobre isso e sobre o que há de comum em todas as dietas, porque hoje em dia tá difícil seguir alguma coisa, né? Porque de tanto que a gente escuta, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Doutora, eu vou viver de quê? Vou viver de luz? Então, eu quero trazer para vocês mais um ponto do emagrecimento. Mas antes de falar sobre isso, né, eu ainda quero continuar que calorias não são apenas calorias, tá? Então, bora lá. Quando a gente, através da nossa alimentação, né, e da nossa capacidade de absorção, mais uma vez, é tudo interligado. Lembra lá do primeiro segredo, né? Então, um dos pontos principais foi a saúde intestinal. Se o seu intestino não absorve, não tem a capacidade de absorver aqueles nutrientes de uma forma adequada, mesmo que você coma bem,
pode ser que você ainda fique com consequências negativas disso. Então, nós precisamos trabalhar a saúde intestinal para que você consiga absorver as vitaminas, os minerais, os nutrientes necessários para você ter um bom metabolismo. Porque toda vida, quando nós estamos com vitaminas, minerais baixos, o nosso metabolismo também baixa. E, mais uma vez, o metabolismo baixo, isso vai afetar o quê? A nossa produção hormonal. Vai afetar a nossa imunidade. Vai afetar a própria flora intestinal, e aí você entra naquele ciclo vicioso. Ó, eu sei, é muita coisa, é muita informação, é difícil, né, montar o quebra-cabeça. E é por isso que é o meu papel, né? O meu papel é justamente montar esse quebra-cabeça de vocês. Eu estou aqui, a minha ideia é abrir a mente de vocês com relação ao emagrecimento. Eu quero que vocês tenham essa noção desses multifatores do emagrecimento. Mas bora falar mais uma vez de dieta. E já entrando aqui no nosso terceiro ponto com relação à dieta. Eu não sei se vocês já prestaram atenção, mas nas estratégias de dietas que vocês já viram, todas elas têm um ponto em comum. E esse é meu terceiro segredo. Vocês sabem quais são? Escreve aqui, para eu poder saber se você sabe qual é o ponto comum de todas as dietas. Quero ver. E aí? Comer menos. Tá. Será? Será mesmo? Ponto principal, comum, entre todas as dietas, é a quantidade proteica que a gente ingere. São as proteínas. Doutora, traduza. O que são proteínas? Proteínas são moléculas que são importantes para a construção de tudo no nosso corpo, literalmente. Não, quando a gente fala em proteína, a gente só associa proteína a músculo, né? Mas não é isso, tá? Eu não consigo pensar numa estrutura que não seja formada por proteínas no nosso corpo. Desde hormônios, neurotransmissores, cabelo, unha, órgãos, músculo, tudo isso é formado por proteínas. Não apenas proteínas, claro, mas são também formados por proteínas. As proteínas, elas são muito importantes para a formação, construção do nosso corpo. E todas as dietas que você escolha, todas, elas têm uma boa quantidade de ingestão proteica. Quer emagrecer? Aumente a ingestão proteica. Por quê? Porque a proteína dá mais saciedade. Ela faz você ter menos fome, menos apetite ao longo do dia. Mais uma vez, porque a nossa comida não é apenas caloria, ela é informação. Então, as proteínas, elas dão sinalizações para o nosso corpo que vão dar uma saciedade a mais. As proteínas, elas são importantes. E você deve almejar quanto de proteína ao longo do dia, doutora? Depende muito da estratégia, mas, em geral, os trabalhos mostram que, para emagrecimento, seria em torno de 1,5 até 2,2 gramas de proteína por libra.
ou mais ou menos por quilo de peso, seria mais ou menos pelo menos 1 grama de proteína por cada quilo de peso. Certo? No mínimo, tá? Em pessoas que são atletas, pessoas que têm uma boa atividade física, essa ingestão proteica, ela pode subir bem mais. Ela pode realmente chegar até 2,5 gramas por quilo de peso. E é muito importante as proteínas. Muito importante as proteínas. E as proteínas, elas são estruturas grandes. Ela é formada, essa proteína, por pequenos pedaços, que são os chamados aminoácidos. E esses aminoácidos, mais uma vez, eles podem sinalizar muita coisa em nosso corpo. Então, tem aminoácido, né? Por exemplo, muita gente falando do BCAA, né? Então, ele tem, dentro do BCAA, ele tem leucina. Leucina é um aminoácido que é extremamente importante para o ganho de massa muscular. Esses pedacinhos das proteínas, elas são importantes. E existem em torno de... existem vários aminoácidos que são considerados aminoácidos essenciais, ou seja, que são aminoácidos que nós só iremos conseguir através da nossa alimentação, e existem aminoácidos que o nosso corpo consegue produzir. Existem aminoácidos que o nosso corpo produz, mas às vezes a quantidade é insuficiente. E às vezes a gente precisa complementar através de uma suplementação. Mas esses aminoácidos, todos eles, né, que são considerados essenciais, ou seja, que o nosso corpo não consegue produzir, nós devemos consumir através da nossa alimentação. E é por isso que é extremamente importante a gente saber de onde está vindo as nossas proteínas. E existem diferenças, tá? Entre proteína vegetal, entre proteína animal. Quando a gente compara os aminogramas, ou seja, quando eu comparo a descrição desses aminoácidos, de onde vem cada um, o aminograma do reino animal, ele tende a ser superior do que o aminograma de origem vegetal. Então, se você é vegano, se você é vegetariano, em geral, você vai estar deficiente de alguns aminoácidos essenciais. E aí, vale a pena a suplementação. Espero não estar ficando confuso ou muito difícil aqui para vocês, tá? Se tiver qualquer coisa, pode mandar pergunta que eu estou aqui para poder responder, certo? Mas, se você comparar todas essas dietas, então vamos pegar uma dieta low carb, que está na moda. Low carb, né, como o próprio nome diz, a quantidade de carboidratos é baixa. A quantidade é low carb, high fat, nome completo, né? Carbo baixo, gordura alta, mas a quantidade de proteína está ali. Para você ter um bom resultado, a proteína tem que ser um dos fatores. Se você pegar uma dieta com baixa gordura, que é a mais tradicional, que a maior parte dos fisiculturistas usam, né? Aquela famosa dieta frango com batata doce, tem pouquíssima gordura, mas a quantidade de proteína é o quê? Alta, também está ali. Se você pegar uma estratégia como paleo, a quantidade de proteína está ali. Dieta da zona, quantidade de proteína está ali. Mediterrânea, proteína está ali. É o ponto comum entre todas as dietas. Entre todas as dietas. E a gente deve almejar esse alvo de proteína na nossa alimentação. Como eu já falei, que vai variar de pessoa para pessoa, porque depende muito do nosso peso corporal total. E muito melhor do que você comer toda essa proteína de uma única vez,
o interessante, uma estratégia que eu indico para vocês é fracionar essa quantidade de proteínas ao longo do dia. Porque vai ficar mais fácil para o seu corpo absorver toda aquela quantidade de proteína. Uma coisa é você tentar fazer com que o seu corpo absorva talvez 100 gramas de proteína numa única refeição. Outra coisa é você colocar ali 30 gramas de proteína ao longo do dia em cada refeição. Só lembrando que 30 gramas de proteína, ela vai estar presente mais ou menos em um pedaço grande de carne. Então, assim, seria o ideal se a gente pudesse fracionar a ingestão proteica ao longo do dia para melhorar a nossa capacidade de absorção. E aí eu vou entrar, já saindo das proteínas, entrando no meu quarto ponto, meu quarto segredo do emagrecimento. As proteínas, elas são importantes, mas talvez mais importante do que as proteínas é a nossa musculatura, é o nosso músculo. Existe uma frase aqui, queria dizer que era minha, mas não é minha, é de uma médica brilhante, daqui dos Estados Unidos, que ela diz o seguinte: You are not obese, you are under muscles. Você não está obeso, você não está over fat, você não está com gordura alta, você está com fraqueza muscular, seus músculos estão baixos. O nosso músculo, a nossa musculatura, talvez seja o órgão mais menosprezado no nosso dia a dia. Gente, eu não sei vocês, né? Mas essa frase para mim é muito forte. Olha só, quando a gente trabalha a nossa musculatura, nós temos a capacidade, né, através de uma boa ingestão proteica, porque para construção muscular você precisa de uma boa ingestão proteica, você precisa de um bom intestino, uma boa ingestão proteica, um bom sono, enfim. Mas para você ter uma boa musculatura, quando nós conseguimos isso, você tem a capacidade de mobilizar a gordura do nosso corpo. Nós melhoramos a forma como o nosso corpo lida com o açúcar. Nós melhoramos a forma como o nosso corpo lida com a insulina. Nós melhoramos a nossa disposição, diminuímos o nosso estresse, diminuímos nossa inflamação. O nosso corpo, a nossa musculatura, ela é capaz de produzir sinalizadores que vão percorrer o nosso corpo inteiro, melhorando as nossas chances de emagrecimento. E tem muita gente que vai e quer emagrecer e acaba focando principalmente em quê? Cardio. E esquece do treino resistido, ou seja, do treino de força, ou seja, da famosa musculação. Não briguem comigo, tá? Eu só trago verdades. Nós precisamos de um treino de força para a gente provocar lesões, pequenas lesões na nossa musculatura, e aí a gente sintetizar nova musculatura, fazer novas estruturas. E quando o nosso corpo faz esse processo, nós gastamos muito mais calorias, nós gastamos muito mais gordura do que em qualquer outro tipo de exercício que você for fazer. Não briguem comigo, só digo verdades. Quer emagrecer? Tem que fazer musculação. Tem que melhorar a massa muscular. A sua musculatura, ela é importante, ela é um órgão endócrino. O que é que significa isso? O seu músculo, ele produz hormônios que vão afetar diretamente no seu metabolismo. Nós gastamos, o nosso músculo, ele acumula glicogênio.
Ele acumula açúcar. Olha só que legal. Ele ajuda a controlar os nossos níveis glicêmicos, o açúcar do nosso sangue. Ele melhora a insulina. A insulina, ela é um hormônio que é extremamente adipogênico, ou seja, é um hormônio que promove o acúmulo de gordura. E o músculo ajuda a diminuir isso. O músculo, ele vai aumentar a ação do GH. GH é o famoso hormônio do crescimento. E aí, essa musculatura faz com que o hormônio do crescimento aumente. Quando a gente aumenta a nossa quantidade de hormônio do crescimento, não pense que só criança que faz hormônio do crescimento. Nós produzimos hormônio do crescimento até morrermos. Mas esse hormônio do crescimento ele está diretamente relacionado com a nossa definição. O hormônio do crescimento ajuda a dar aquele aspecto firme no nosso corpo. Quando você olha uma pessoa que é treinada e uma pessoa que não é treinada, não tem diferença? Não tem diferença não apenas com relação à musculatura em si, mas até na pele. Não sei se vocês já prestaram atenção, a pele de quem treina é diferente. Isso tem muito a ver com o GH, com o hormônio do crescimento. Quer melhorar a flacidez de pele? Melhore sua musculatura. Sua musculatura ela precisa ser trabalhada. Não é lindo o nosso corpo? Eu acho. Porque realmente é tudo interligado e uma coisa leva a outra. E a gente está falando aqui muito de hormônios, né? A gente já falou aqui que dos segredos, nós falamos que dieta e treino não é igual a emagrecimento, porque existem muitos outros fatores envolvidos, entre eles inflamação, entre eles saúde intestinal, saúde mental, hormônios, enfim. Nós já falamos aqui que calorias não são calorias, que alimento é igual a informação, a nossa comida é um sinalizador. Nós já falamos aqui que o ponto comum entre todas as dietas é a ingestão proteica alta. E nós já falamos aqui da importância da massa muscular, da musculatura. Que se você quer emagrecer, não adianta você ficar no cardio. Você tem que ativar a sua musculatura. Que você tem que melhorar o ganho de massa muscular. Porque o seu músculo, ele é extremamente importante para você ter um metabolismo basal alto. Quando a gente fala em qualidade de vida, presta atenção. Quem vive mais, quem vive melhor, tem o quê? Uma massa muscular melhor. Quando um idoso vai ficando imóvel, caquético, a primeira coisa que eles faz é perder massa muscular. Perder massa muscular. O músculo é considerado o órgão da juventude. Certo? Não esqueçam disso, tá? E aí, já finalizando aqui para o meu último segredo, porque afinal de contas, nós somos mulheres. E nós somos especiais por sermos mulheres. Então, meu último segredo está relacionado com hormônios. Qual é o papel dos nossos hormônios no emagrecimento? Existem vários hormônios, né? Vocês estão vendo aqui que como o nosso corpo ele é todo interligado, todo o tempo está sendo produzido hormônios sinalizadores no nosso corpo. E eu quero trazer aqui para vocês alguns, não todos, é impossível falar de todos em tão pouco tempo, mas eu quero trazer alguns desses hormônios para vocês. Hormônios relacionados ao emagrecimento, principalmente em nós mulheres. Então, o primeiro deles, eu quero falar sobre a leptina. Não sei se você já ouviu falar sobre a leptina. A leptina é o hormônio da saciedade. Ou seja, é um hormônio que faz a gente parar de comer. Olha só que loucura. Presta atenção. Normalmente, quem está com um aumento da gordura subcutânea, ou seja, daquela gordurinha que a gente quer perder, né?
produz muito mais leptina do que uma pessoa magra. A leptina ela é produzida pelas nossas células de gordura. Então, quanto mais gordura você tem, é muito provável que mais leptina você produza. Só que qual é o problema? Essa leptina, que é o hormônio da saciedade, ela vai atuar aqui. Ela tem uma ação central. Ela vai atuar no nosso cérebro. Ela vai sinalizar para você, para o seu corpo, que está na hora de parar de comer. Qual é o problema quando a gente está sobrepeso? O problema é que o nosso cérebro começa a ficar resistente a essa leptina. Ou seja, o seu cérebro não consegue entender que está na hora de você parar de comer. Ou seja, quando a gente está acima do peso, é muito difícil parar de comer no momento certo. Você come além da conta. E quanto mais você come além da conta, mais você tem resistência à leptina. E mais difícil é parar de comer na hora certa. Bola de neve. Bola de neve. Outro hormônio extremamente importante com relação ao emagrecimento, já falei um pouquinho dele aqui, vou falar novamente, é a insulina. Insulina é um hormônio que nós produzimos, principalmente, não apenas, principalmente quando nós ingerimos carboidratos, quando a gente ingere açúcar, certo? Não apenas. E o que a insulina faz? Ela permite que o açúcar não fique no nosso sangue, à toa. O açúcar, por si só, ele é extremamente pró-inflamatório. Nós não podemos deixar os níveis altos de açúcar no nosso sangue. Esse açúcar ele precisa ir para algum fim. Ou ele vai ser destinado para dar energia para as nossas células, ou ele vai ser armazenado, acumulado na forma de gordura. E o que a insulina faz? Ela permite que esse açúcar entre nas nossas células. E ela também promove a transformação desse açúcar em células de gordura. Ela faz as duas coisas. Agora, qual é o problema? O problema é porque tem uma ordem de prioridade nisso tudo. O ideal seria se a gente entrasse esse açúcar na nossa célula primeiro e depois ser transformado em gordura. Concorda? Óbvio, né? Isso daí não precisa pensar muito. Mas, normalmente, quando a gente está com excesso de gordura, o que acontece? Essa gordura dificulta a ação da insulina a nível celular. Ela vai provocar uma inflamação que vai tornar as nossas células resistentes a essa insulina. Cerca de 85% das pessoas que estão com um aumento de gordura, e aí eu não estou falando só daquelas pessoas que se acham pesadas, eu estou falando de pessoas com aumento de gordura, estou falando, isso inclui também as falsas magras. Quando a gente está com um aumento de gordura no nosso corpo, um percentual de gordura alto, nós estamos muito mais propensos a ter resistências à insulina. E aí, o que vai acontecer? A insulina, que era para funcionar na nossa célula, para poder facilitar a entrada do açúcar na nossa célula e nós termos energia, não vai conseguir funcionar direito. E aí, o que acontece? O açúcar não entra na célula, ou seja, não lhe dá energia, ou seja, você se sente cansada, porque você não está tendo energia. Você se sente com fome, porque, querendo ou não, a fome é uma das estratégias do nosso corpo de nos dar energia, e você não está conseguindo suprir isso. E esse açúcar não pode ficar lá no nosso sangue, porque ele é extremamente inflamatório. E aí o nosso corpo, e você está ali com muita insulina,
esse corpo vai pegar essa insulina e esse açúcar e vai fazer esse açúcar virar o quê? Gordura. Pois é, né? Que legal. Só que não. Então, uma das estratégias, né? Eu estou falando aqui de estratégias de emagrecimento, então, formas da gente emagrecer, controlar a leptina, ou seja, melhorar a resistência do seu cérebro à leptina para que você entenda a hora certa de parar de comer. 2, melhorar a questão da resistência à insulina, que é extremamente alta, extremamente prevalente. Nem todo mundo tem essa alteração, mas cerca de 85% das pessoas que estão com excesso de gordura vão ter. E só lembrando, tá? Uma das formas de melhorarmos essa resistência à insulina é através da musculação. Então, mais uma vez, um puxão de orelha se você não treina. Mas bora falar aqui também dos hormônios sexuais. E aí eu quero começar logo de cara com a testosterona. Testosterona é um hormônio sexual, principalmente masculino, né? Quando a gente fala em testosterona, a gente pensa logo em homens, mas nós mulheres também temos testosterona. Testosterona, ela é importante para a questão do nosso emagrecimento, sim. Mas ela precisa estar equilibrada. Deficiências de testosterona na mulher dificultam o ganho de massa muscular nas mulheres. Ou seja, treina, treina, treina e não sai do lugar. Testosterona baixa nas mulheres também vai dificultar tomadas de decisões, também vai dificultar disposição, aquela pessoa que é cansada, que não consegue, que não quer ir para academia. E eu não estou nem falando aqui de libido, tá? Que também vai influenciar. Então, a testosterona, ela é importante para as mulheres. Ela não precisa estar em níveis tão altos quanto nos homens, mas uma testosterona, ela precisa estar em níveis adequados para uma mulher. Mulher feminina, tá? Não precisa nada, não estou falando aqui de hormônios anabolizantes para você ficar musculosa. Eu estou falando de hormônios necessários para o seu emagrecimento. Então, deficiência de testosterona dificulta a sua perda de peso por diminuir o seu metabolismo, por dificultar o ganho de massa muscular. Testosterona baixa, mas aí você me pergunta, Tainá, mas por que, doutora Tainá, por que a gente está com a testosterona baixa? O que eu estou fazendo para eu estar com a testosterona baixa? E aí, mais uma vez, o nosso corpo é todo interligado, dormindo mal, pegando um pouco sol, deficiência de vitamina D, deficiência de zinco, deficiência de uma ingestão proteica adequada, deficiência de uma ingestão de gorduras boas adequadas, porque a testosterona ela é um hormônio esteroide, ela é um hormônio que precisa de gordura também. Então, tudo é interligado e você precisa saber disso. E você precisa entender que a testosterona ela também é importante para nós mulheres, mas ela não pode estar em excesso. Claro, nem em falta. Mas falando nos nossos hormônios femininos, porque nós temos muito mais hormônios femininos do que uma testosterona. E eles são extremamente importantes para a questão do nosso emagrecimento. Se eu falar para vocês que a fase do nosso ciclo menstrual influencia na nossa adesão à dieta, a fase luteica, né? A fase lútea do nosso ciclo menstrual dá muito mais fome. Aquela fasezinha que antecede a menstruação, as mulheres têm mais apetite. Quem aqui tem mais vontade de comer doce, comer uma besteira quando está na TPM, quando está perto de menstruar? Pois é, a ciência comprova isso. E tem relação a isso. Agora, de certa forma, isso é normal e aceitável até certo ponto. Agora, qual é o problema? O problema acontece quando, né, isso tem a ver com um equilíbrio entre estrogênio e a progesterona. O problema isso acontece quando nós desequilibramos os nossos hormônios femininos.
que é o que vai acontecer quando nós estamos com a quantidade de células adiposas aumentadas. Quando nós temos mais gordura, os nossos hormônios vão ficar desequilibrados. Nós tendemos a produzir muito mais estrogênio do que progesterona. E isso vai afetar diretamente na forma como você emagrece, na forma como você perde peso. E também na forma como você acumula gordura no seu corpo. Até onde a gente acumula gordura tem relação com os nossos hormônios. Dá 2 exemplos aqui, tá? Então, dois cantos que são campeões aqui nas minhas pacientes femininas. 1, a barriga, e 2, quadril, culote. Culote, né? Quadril, perna ali, nessa região. Quem tem dificuldade de perder essa gordura nessa região, normalmente isso está relacionado com predominância estrogênica, ou seja, muito estrogênio e pouca progesterona. E aí não adianta só você fazer dieta e exercício, porque você não sai, fica ali, se você não controlar esse desequilíbrio hormonal. Gordura abdominal, 2 hormônios. 1, insulina. A resistência à insulina, uma insulina alterada, acumula muito gordura em região abdominal, muita gordura visceral, gordura nos órgãos, esteatose hepática. Isso tudo tem a ver com resistência à insulina. E estresse, tá? O estresse é um dos hormônios que fazem com que a gente acumule mais gordura em região abdominal. Gente, vocês estão gostando? Comenta aqui se você está gostando para eu poder ficar feliz. Então, voltando para os nossos hormônios femininos, é extremamente importante que os nossos hormônios femininos estejam equilibrados para vocês terem sucesso na sua perda de peso, na sua mudança da sua composição corporal, que vai além da perda de peso. E só perder peso é fácil. O interessante é mudar a composição corporal. E aí, o que eu quero? Espera aí, deixa eu abrir aqui. Um minutinho. Pré-diabetes tem algo a ver com o desbalanço da insulina? Estou respondendo aqui uma pergunta. Tem. Com certeza tem. E é justamente isso, porque antes de acontecer a diabetes, acontece a resistência à insulina. E aí, nós precisamos trabalhar na forma como o nosso corpo libera a insulina, tanto para melhorar a saúde e evitar, entre aspas, uma diabetes no seu futuro. Doutora, evitar? É possível mudar isso? Mas eu venho de uma família de diabéticos. Sim, é possível. Hoje nós falamos muito mais sobre epigenética. Epi significa sobre, genética, claro, dos nossos genes. Ou seja, o que a gente faz, as nossas escolhas, o nosso meio, influencia muito mais do que a genética. Ela está sobre a genética, epigenética. Então, é possível, sim, mudar isso. É possível, sim. E eu já disse aqui várias dicas. Uma delas é através da atividade física. Aumentar a quantidade de proteína, dormir melhor, diminuir a inflamação. Tudo isso está relacionado e é importante. O nosso corpo ele é todo interligado. Todo interligado. E a nossa alimentação, ela também vai influenciar na nossa produção hormonal feminina. Gente, pode mandar as perguntas que vocês quiserem, tá? Se vocês tiverem dúvidas, é só mandar para mim aqui através do chat que eu respondo. Não fiquem com vergonha. Mandem as perguntas de vocês.
né? Nem todo mundo vê as perguntas, é privado, só quem consegue ver sou eu, mas vocês podem mandar as dúvidas de vocês, que eu vou ter o maior prazer em responder. Então, assim, desequilíbrios hormonais femininos têm muito a ver com a nossa alimentação. O problema é porque essa ingestão exagerada de produtos industrializados faz com que nosso corpo produza de uma forma inadequada o estrogênio e a progesterona. E aí a gente começa a ver alterações hormonais grandes, e que é fácil a gente observar, basta olhar o nosso ciclo menstrual. Tem mulheres que passam uma semana menstruando. Gente, isso não é normal. Não é normal. Além de ser um sofrimento, eu não sei como é que tem gente que aguenta, você está perdendo nutrientes, você está perdendo ferro ali, você está perdendo zinco. E é um sinal de um desequilíbrio hormonal, que vai dificultar seu emagrecimento, vai dificultar você engravidar. E isso tem a ver com a alimentação. E tem a ver com a composição corporal. Alimentos que são industrializados, muito plástico. A gente está num mundo onde tudo em nossa volta é plástico. Esses plásticos, eles acabam fazendo com que o nosso estrogênio aumente muito. Tem gente que masca muito chiclete. Esse chiclete é derivado de petróleo. Isso vai fazer uma produção hormonal alterada para a mulher. E isso vai afetar o seu emagrecimento. Bom, gente, já estou concluindo, porque senão vocês vão me achar chata demais. Já está mais ou menos aqui, aliás, até ultrapassando a nossa 1 hora aqui de aula. Minha intenção dessa aula é fazer com que vocês abram a mente com relação ao emagrecimento. E se você ficou aqui até o final, eu espero que vocês tenham gostado muito e que, claro, é óbvio que eu também quero oferecer para vocês um produto a mais, uma estratégia a mais para emagrecimento. Eu quero oferecer para vocês a minha mentoria, que vai além das minhas consultas no consultório. No meu consultório, o que é que eu faço? Um paciente chega, eu vou examinar, eu vou analisar os pontos individuais das dificuldades que ele tem de alcançar determinado objetivo. Na minha mentoria, eu vou além disso. Além de eu analisar quais são dos aspectos particulares de cada um de vocês na questão do emagrecimento, eu também vou ensinar para vocês tudo sobre o que está fazendo você não alcançar o seu resultado. Eu quero ensinar, eu vou dar aulas, eu vou dar as ferramentas para que você aprenda. Eu acho maravilhoso, não me leve a mal quando vocês se consultam comigo, mas eu não quero que você fique dependente de mim para você alcançar o seu resultado. Eu quero dar as ferramentas para que você consiga retomar quando você quiser. Eu quero que você comece a aprender. Então, eu quero ensinar para vocês a questão da suplementação, eu quero ensinar para vocês a questão dos exames laboratoriais, eu quero ensinar para vocês tudo relacionado a você, em específico. E juntas, quem for minha mentoriada, vai estar comigo e com minha equipe durante 30 dias, tendo todo esse acompanhamento individualizado e trabalhando as dificuldades, que agora vocês sabem que vai muito além do que dieta e treino. O valor da mentoria vai ser R$ 2.999. Esse valor pode ser dividido em até 4 vezes. E se você quiser fazer a sua inscrição, eu vou colocar aqui o link dessa mentoria, que já já vai começar, e eu não vejo a hora de ensinar
muito mais do que eu falei aqui hoje. E eu espero que vocês tenham amado essa aula e mandem as dúvidas de vocês. Eu vou ter maior prazer em estar respondendo cada uma de vocês. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui algumas das perguntas. O link, tá certo, gente? Para a compra da mentoria vai estar disponível na minha bio lá no Instagram. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vou amar falar mais com vocês. Certo? Então, gente, é difícil mesmo fazer tudo isso sozinho. Eu sei, eu entendo isso, é difícil. O meu trabalho realmente é esse, é montar o quebra-cabeça de vocês, né? Eu imagino que vocês devam estar, no mínimo, com a cabeça, assim, confusa de tanta informação. É normal, faz parte. Não se preocupe, eu estou aqui para realmente guiar vocês nesse caminho, em todo esse processo. Vai ser maravilhoso estar com vocês. Eu vou amar estar trazendo essas novidades daqui. Aqui nos Estados Unidos, realmente é onde as coisas acontecem. Aqui, o estudo e a pesquisa são muito mais incentivados, infelizmente, do que no Brasil. E é por isso que eu estou aqui. É por isso que eu estou me atualizando aqui, para poder trazer essas novidades para vocês. Se essa mentoria vale para quem é paciente antiga, com toda certeza. Porque, infelizmente, no meu consultório, por mais que vocês que já são pacientes me conheçam e que eu sempre fale, eu sempre explique alguma coisa, mas a consulta ela tem um tempo. E eu não posso me estender demais, senão os outros pacientes acabam sendo prejudicados por conta da sequência da minha agenda. E durante a mentoria, não. Durante a mentoria, eu vou dar aula. Eu vou realmente ensinar. E é por isso que eu quero trazer isso para vocês, porque eu quero ensinar para vocês, eu quero trazer isso de uma linguagem mais acessível para vocês. Quero acabar com essas informações contraditórias de que, não pode isso, não pode aquilo, eu vou por onde, qual é a melhor dieta, porque não é assim. Quando a gente prega uma determinada dieta, a gente esquece da individualidade biológica. A gente esquece daquilo que a gente gosta. Simples. Doutora, eu não vou fazer porque eu não gosto de comer isso aqui. E eu entendo. Eu entendo. Se a gente não gosta, se não se adequa com o nosso estilo de vida, para que eu vou fazer? Se torna insustentável. Então, eu quero realmente estar trabalhando esses pontos com vocês. Eu quero ensinar. Eu estou ansiosa para poder estar ensinando para vocês cada um desses aspectos. Tem tanta coisa, tem tanta coisa, muita coisa. Eu quero falar mais sobre cada um desses assuntos aqui que eu estou falando aqui com vocês. Muito mais, tem muito mais. Não vejo a hora, gente. Bom, eu espero ter, mais uma vez, ficado aqui com vocês. Pode mandar as dúvidas para vocês, de vocês lá no direct, lá no Insta, que eu vou estar respondendo. Foi maravilhoso estar aqui com todas vocês. Espero novos encontros. Mandem sugestão de novos encontros, de novos assuntos que vocês querem que eu fale. E contem comigo sempre. Um beijo bem grande.